Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e no vídeo de hoje eu vou mostrar 4 livros que eu terminei de ler no mês de setembro. Setembro foi um mês bem legal de leituras, apesar de que dessas 4 leituras, 2 eu já vinha lendo há algum tempo, há alguns meses, e já vou comentar um pouquinho então sobre cada uma delas aqui com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre livros, história, literatura, se inscreve aqui no canal para conferir as novidades. Se você por acaso está assistindo esse vídeo, não é inscrito ainda no canal, ou você costuma assistir meus vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante e me ajuda bastante a continuar compartilhando a minha paixão pelos livros aqui nesse espaço. Pois bem, o primeiro livro que eu terminei de ler no mês de setembro foi Água Turva, da Morgana Kretschmann. Aqui a capinha do livro para vocês. Tá linda essa capa, né? Mostrar os detalhes para vocês. Essa é uma pintura chamada Jaguari, de Iberê Camargo, feita em 1941, óleo sobre tela, tem 40 por 30 centímetros e tá no acervo Fundação Iberê, em Porto Alegre. Linda demais a edição desse livro da Morgana Kretschmann. A Morgana Kretschmann, que é uma autora nascida no Rio Grande do Sul, mais especificamente no noroeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. Hoje ela vive em São Paulo, ela é escritora e roteirista e ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2021 com o livro Ao Pó, lançado pela Patuá. Então, a Morgana é essa escritora que eu conheci no Água Turva. Eu não li ainda o livro dela, Ao Pó, mas esse livro, ele se passa, então, em que região? Ele se passa no Rio Grande do Sul, de um modo geral, né? Alguns trechos em Porto Alegre, alguns trechos, uma personagem específica, ela tá atravessando o Rio Grande do Sul rumo à região noroeste de Porto Alegre, rumo à região noroeste pela 386, por exemplo. A maior parte do romance se passa no noroeste do Rio Grande do Sul, onde está localizado o Parque Nacional do Turvo. E esse Parque Nacional do Turvo fica na fronteira, então, do Rio Grande do Sul com a Argentina. É o último reduto da onça-pintada no sul do Brasil. É onde fica o Yucumã, que é o maior salto longitudinal de queda d'água do mundo. E esse parque ele está ameaçado de desaparecer por causa de um projeto para construir uma usina hidrelétrica chamada Gran Roncador. E essa é, então, a ambientação desse livro. Esse livro ele fala sobre esse tema, fala sobre os interesses que estão ao redor da construção dessa usina hidrelétrica e dos interesses ambientais e dos interesses naturais, né? E dos interesses que se referem à vida humana, à vida animal, à existência de tantos outros seres, né? E tantas outras manifestações da natureza que poderiam não sobreviver, né? Se esse projeto de usina ele fosse realmente realizado. E todos esses elementos, então, fazem de Água Turva um livro muito interessante para pensar algumas questões contemporâneas, né? E afora o tema totalmente atual, digamos, né? O livro também traz uma trama, diversos personagens conectados, problemas familiares, desafios ali enfrentados, alguns desafios morais enfrentados pelas personagens. As personagens mulheres comandam a trama também, comandam essa história, né? Protagonizam essa história. E por trás de tudo tem um personagem que também é um ancestral de várias outras que estão aqui, de vários outros que estão aqui presentes e que se torna uma lenda aqui no livro, que é o Sarampião. O Sarampião, então, ele era um protetor do Parque Nacional do Turvo, que acabou falecendo no local e desaparecendo ali. Então ele acaba se transformando também uma lenda que perpassa as páginas desse livro devido à sua adoração por aquele lugar, ao seu respeito pelos animais, pela natureza, por tudo que paira
no Parque Nacional do Turvo. Então esse livro também fala desse projeto de construir uma hidrelétrica nessa região de fronteira com a Argentina. Então fala de todos os interesses, das promessas de desenvolvimento e de prosperidade para as pessoas do lugar em troca da construção desse parque, que em compensação destruiria a biodiversidade do local. Fala também da caça ilegal e do contrabando de animais silvestres. Fala desses conflitos fronteiriços, do contrabando e do descaminho de produtos também, de relações familiares complicadas, como eu estava dizendo para vocês, muitos traumas, muitas questões para serem revisitadas, alguns personagens buscando redenção também. Então, é um livro complexo. A Morgana coloca aqui muitos personagens e as cenas são muito bem conectadas. É um livro que você consegue adentrar com muita facilidade nessa história. E no meu caso, como eu sou aqui do Rio Grande do Sul também, eu acabo me identificando, né, com muitas passagens, com muitos trechos. Esse gênero é um livro que não é um livro policial. Aqui na contracapa até diz que é um thriller de tirar o fôlego. Thriller não é basicamente o meu gênero literário preferido. Eu não sou uma pessoa que lê thrillers. Então é um livro que não conversa muito com os gêneros literários que eu mais leio. E mesmo assim, foi uma leitura que eu fiz e concluí com alegria, assim, sabe? No final ali eu tava curiosa para ver como que ia ser esse desfecho. Foi um livro que eu li devagarinho ao longo dos últimos meses também. Não foi um livro que eu li em setembro, todo ele, né? Já fazia algum tempo que eu tinha começado e eu fui lendo super com calma. E o saldo foi bem positivo. Outro livro que eu terminei de ler no mês de setembro e que eu também já vinha lendo há algum bom tempo, pelo menos desde fevereiro, janeiro, 25/1 eu anotei aqui no livro, mas eu lembro que assim que eu comprei ele na Black Friday do ano passado eu já tinha dado umas folhadas, mas oficialmente então eu comecei ele em 25/1 e terminei em dia 5/9, que é o Diário 3 de 1924 a 1930 da Virginia Woolf. A editora Nós tem publicado os diários da Virginia Woolf nessas edições aqui. Agora já tem 3 volumes e mais o Diário de Ascham, que saiu recentemente, que é um volume mais fininho. Eu não sei se o 4º volume não sai esse ano ainda. Vamos ver, né? Eu sabia que ele sairia esse ano também, talvez saia ano que vem. O projeto é para ter 5 volumes como esse. E a tradução, ela foi feita pela Ana Carolina Mesquita, que é uma pesquisadora de Virginia Woolf, que estudou os diários, os documentos originais dos diários, então, da Virginia. Ela pegou as edições feitas pela Anne Oliver Bell e publicada nos anos 80, se não me engano, e cotejou com os volumes dos diários, os cadernos, né, da Virginia originais. E aí ela fez essas edições aqui. Então é um trabalho super diferenciado que a Ana Carolina acabou compondo, que conversa com essas edições publicadas nos anos 80, então, e também acrescenta, né, algumas nuances da leitura dela, claro, da própria tradução dela. Muitas notas de rodapé são da Anne Oliver Bell, que era casada com o sobrinho da Woolf, e então ela sabia de muitas coisas, então ela coloca muitos rodapés que explicam detalhes, né, dos diários, detalhes do que a Virginia está escrevendo. Mas a Ana Carolina Mesquita também coloca muitas outras informações, por exemplo, fala quando a Anne Oliver Bell acrescentou, por exemplo, coisas, acrescentou quebras, acrescentou datas nos diários da Woolf, que ela escrevia muitas vezes de forma contínua. Sem falar nessa leitura, né, específica da tradutora, que acaba se tornando uma tradução em um texto muito especial para mim. Aqui na nota de tradução tem um trecho que sempre que eu leio, a nota de tradução é um texto que se repete nos diários, né? E eu sempre leio. A Ana Carolina Mesquita fala que a pesquisa que ela vinha desenvolvendo sobre Virginia e com os diários da Virginia se modificou completamente quando ela se deparou com os originais, com os cadernos originais dos diários da Virginia Woolf, que estão guardados na Biblioteca Pública de Nova York. Ela diz assim:
Ter a oportunidade de estar frente a frente com a escrita de Virginia Woolf em uma obra que a princípio tinha cunho íntimo e não fora destinada à publicação, transformou radicalmente o trabalho que eu vinha realizando até então. Diante das pausas, dos borrões, delas pergunta de choro, de tinta, da fisicalidade dos volumes encadernados à mão, da letra que falha. A Virginia, ela costurava e fazia muitos dos seus próprios cadernos. Então, os diários dela são assim, delas como um todo, né? Da letra que falha, desaba pela página ou corre livre, com capricho e enlevo. O distanciamento já não era mais possível para mim. Entendi, talvez pela primeira vez, de modo concreto, a apropriação literária de um texto por um tradutor, necessariamente subjetiva. Isso me levou a assumir e não mais esconder a posição de uma intérprete do século XXI, de um país à margem e de uma língua não canônica, o português, para um texto do século XX, escrito por uma autora canônica de um país colonizador. Como não poderia deixar de ser, o texto que eu apresento aqui é fruto exatamente desse corpo a corpo. Eu me emociono para falar da tradução da Ana Carolina Mesquita e desses diários e como eles têm sido importantes para mim. Talvez porque no primeiro volume, na primeira leitura que eu fiz, eu já li essa nota de tradução, esse trecho já me emocionou. A cada leitura dos volumes, né, dos diários da Woolf, eu volto para essa introdução da Ana Carol, eu releio a nota de tradução, eu me conecto muito com esse trabalho que ela fez, imaginando essa leitura, né, essa leitura muito íntima também, essa leitura que também ela é muito subjetiva, né? E leio, então, os volumes e leio cada entrada escrita por Virginia Woolf através dos olhos dessa tradutora super especial, que é a Ana Carolina Mesquita. Então, agora em setembro eu terminei a leitura desse terceiro volume. É um volume muito especial, é um volume riquíssimo. Esse período, 1924 a 1930, é um período fundamental na história da Virginia, é o período que ela se consagra, que ela começa a ganhar mais dinheiro, né? Ela publica obras muito importantes como Miss Dalloway, o relacionamento dela com a Vita também aparece bastante aqui, as questões dela, então, com esse grupo de amizade que ela tem, a visão que ela tem de outros escritores. Tem uma visita que ela faz, por exemplo, aqui para o Thomas Hardy, as reflexões que ela faz sobre escrita e tudo mais que me chama muito a atenção. Por exemplo, as minhas marcações aqui, os trechos de azul são sobre escrita, para vocês terem uma ideia. E todo o resto é o que me chama a atenção, alguns trechos em vermelho que me impactaram mais. Então, nesse período aqui, ela publica obras bem importantes, como Miss Dalloway, como Orlando, como Ao Farol, e ela também já está escrevendo As Ondas aqui, que ela chama de Mariposas. Então, é um período que ela se consagra, que ela ganha muito mais dinheiro como escritora e ela sente isso, que ela tá ficando talvez rica e famosa. Além de famosa, né, já tá ficando um pouco rica com a literatura. Então, é muito legal. É uma Virginia ainda muito preocupada com as finanças, ainda contando o dinheiro que ela tem, mas também um pouco mais livre, se sentindo um pouco mais livre para comprar algumas coisas que ela precisa. E as mudanças que ela e o Leonard fazem também aparecem muito aqui. Os problemas familiares, questões que ela carrega com ela mesma. Enfim, eu quero fazer um vídeo aqui pro canal falando sobre os diários da Woolf. E aí eu quero parar para pegar algumas coisas assim que mais me chamam a atenção em cada um dos volumes, né? E compartilhar com vocês. Certo? Me contem aqui se vocês gostariam desse vídeo sobre os diários da Virginia. O terceiro livro que eu terminei de ler no mês de setembro foi uma releitura, O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, de Carola Saavedra. Esse livro, publicado pela editora Relicário na coleção Nós Outras, eu adoro essa coleção da Relicário, fica essa recomendação para vocês. É um livro que eu li em 2021, assim foi lançado, e eu me apaixonei por esse livro. Eu citei tanto ele pro pessoal, né, pro pessoal que eu encontro online, falo sobre livros, enfim, para as minhas amigas e companheiros e companheiras de leituras.
e pessoas que eu troco. Eu citei muitas vezes esse livro e agora fizemos a releitura. Eu fiz a releitura, né, com o Clube Labaredas e foi maravilhoso. Foi uma das leituras desse ano que mais movimentou, eu acho, pessoal. Muitas pessoas queridas se achegaram para ler O Mundo Desdobrável. Foi um encontro muito bacana de leitura também e eu adorei. Eu quero fazer um vídeo aqui pro canal sobre esse livro, me aguardem. Mas enfim, O Mundo Desdobrável, a Carola Saavedra, ela discute sobre literatura, sobre o que pode a literatura. E nesse mundo em colapso, ou que querem que acreditemos, né, que ele está colapsando e que não existe mais solução, né, que não há mais o que fazer, bem naquele mantra de que é melhor acreditar que nada pode ser feito, né, para que tudo continue como está. Então é algo que não podemos, né, cair, é algo que não podemos acreditar nessa ideia de que a história já está decidida. A história não está decidida, a história do nosso futuro ainda não foi decidida, então há muito que pode ser feito para que as coisas se transformem, né? E como os livros e a literatura podem ajudar a construir um mundo melhor. Como os livros e a literatura podem nos ajudar nesses caminhos da vida, nas dificuldades que temos de nos entender conosco, né? Nas relações que temos, que alimentamos conosco, com os outros, com aqueles que são diferentes de nós, com as águas, com as montanhas, com os outros animais, né? Com a terra. É um livro que toca em tantos assuntos e fala de literatura, e fala de histórias dos povos originários, e fala dos sonhos, e fala do inconsciente, com tanta sensibilidade. A Carola Saavedra, ela traz aqui muitos fragmentos, né? E esses fragmentos, muitas vezes tão incompletos, acabam se complementando uns aos outros. E o desfecho desse livro, a finalização dele, é muito inspiradora. Me aguardem falando mais sobre O Mundo Desdobrável aqui no canal. Me contem se vocês já leram esse livro em algum momento. Se não leram, coloquem na lista. É um daqueles livros fundamentais para a nossa contemporaneidade. É um livro inteligentíssimo e que vai trazer muitos aportes, muitas indicações. É uma lista de obras imensa que vocês vão querer ler depois de ler isso daqui. Ela sugere muitas coisas e é impossível não querer ler algumas delas. Por exemplo, Donna Haraway, que eu quero tanto ler, e agora já tem um livro, inclusive eu mostrei pra vocês no vídeo de Book Haul da semana passada, graças a Carola Saavedra, né? Fiquei assim com aquela necessidade imensa de ler Donna Haraway. E, enfim, gente, eu quero fazer um vídeo completo sobre esse livro. Por enquanto, fiquem com esses comentários dessa leitura incrível que eu fiz em setembro com o Labaredas, que foi uma releitura pra mim, e que é um livro que, na verdade, desde que eu li pela primeira vez, eu não parei de reler, né? Eu tô sempre pegando alguns trechos. E eu também já comentei sobre esse livro aqui no canal em outros momentos, em listas e tudo mais, talvez alguém lembre. E a minha quarta leitura concluída em setembro foi Cupom Falso, do Lev Tolstói, com tradução da Priscila Marques, publicado pela Editora 34. É uma novela, é um texto curtíssimo do Tolstói, que eu gostei muito de ler. Eu falei pra vocês já no vídeo de Book Haul também que eu queria ler Tolstói, tava com saudades, e aí resolvi pegar esse livro, que é um livro mais fino. É um livro publicado póstumamente. O Tolstói acreditava que ele não estava completo em 1911, então um ano depois da morte do Tolstói, e ele tá assim, é um livro super bem estruturado, conectado, com uma gama de personagens e uma série de acontecimentos que decorrem da falsificação de um cupom feita por um jovem burguês, um jovem riquinho, né, chamado Mitya. Ele falsifica um cupom para pagar uma dívida com um amigo, uma dívida de 6 rublos. Ele faz um cupom de mais, num valor mais alto, e ele engana uma pessoa, uma primeira pessoa, com aquele cupom, ganha o troco, e depois tudo isso acaba gerando uma série de outros acontecimentos, se desdobrando em crimes ainda maiores, desde mentiras, desde enganações, até violência maiores, como roubo, como assassinatos e algumas coisas bem pesadas. Então, nesse livro, Tolstói, ele expressa muitas preocupações que ele teve ao longo da vida, filosóficas, espirituais. Fica tudo muito claro, os questionamentos dele aqui. Também a questão da sociedade russa na época, totalmente estratificada, né? A sociedade
do czarismo. Então ele expõe muito disso aqui nesse livro, assim como fica visível também em outras obras. Aqui parece que tudo tá mais sintetizado através dessas cenas e personagens que ele caracteriza tão bem em poucas linhas. Dá pra ficar mesmo, sabe, encantada com a capacidade de narrar de Tolstói. Ele é, pra mim, um dos grandes escritores. Eu acho que vale muito a pena conhecer por toda essa potência de narrar, por toda essa potência que ele carregou com a linguagem. E a tradução da Priscila Marques para esse livro, eu não sei nada de russo, mas eu achei o texto muito bom de ler, um texto muito fluido, ficou realmente bacana a experiência de ler Tolstói na tradução dela. Inclusive, esse filme foi adaptado para o cinema, ele tem toda uma pegada meio que de cenas também, não sei, talvez uma questão aí que converse já com o cinema, que estava dando seus primeiros passos aí na época que o Tolstói escreveu. Então realmente foi uma experiência de leitura que eu gostei, tava com saudades de ler Tolstói e consegui matar um pouquinho dela, pelo menos, lendo Cupom Falso. Tenho curtido muito conhecer cada vez mais a literatura russa, a literatura do leste europeu, e Tolstói é sempre uma ótima pedida. Então esses foram os livrinhos que eu terminei de ler no mês de setembro. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comentem aqui comigo o que vocês leram no mês de setembro, o que vocês mais gostaram. Vai ter um vídeo único para o Mundo Desdobrável, espero poder fazer também um para os diários. Me contem aqui sobre quais desses livros vocês querem saber um pouco mais. Um abraço e até o próximo vídeo.